E para mais uma aula nesta noite, e esta matéria que nós vamos iniciar hoje, tá? É a nossa matéria aí de Epístolas Gerais e Hebreus, é a nossa matéria aí é de número 19, e você está aí convidado a participar conosco desta aula abençoada, tá bom? Nós vamos dar início, você já pode se acomodar aí. Nós já iremos iniciar a nossa aula, já iremos iniciar aí a nossa aula, e você é nosso convidado. Vê como é que está o áudio está ok? Ok, está saindo bem o áudio, tá ok, o retorno aqui, por exemplo, está bom, né? O retorno aqui está ok. Então, muito bem, meu irmão, seja muito bem-vindo aí, você que está conosco desde o início aí do nosso curso básico em teologia. Nós voltamos com as gravações aí das videoaulas, tá bom? Nós vamos iniciar as gravações e as gravações serão segunda, quarta e sexta-feira. Então, toda segunda, quarta e sexta você é nosso convidado para estar conosco ao vivo aí em nossas aulas. Nós gravamos 3 videoaulas por semana, tá? São 3 videoaulas por semana que nós gravamos aí e estamos na reta final para terminarmos a nossa grade curricular aí, do curso básico em teologia. Então, Deus abençoe sua vida por você estar conosco aí nesta jornada. Sei que você tem se dedicado, você é um explorador da palavra de Deus, e como um explorador, nós estamos aí fazendo a vontade do nosso Pai, aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Então, continue conosco aí. Eu quero falar para você sobre o nosso canal do YouTube aqui, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, tá? Quero lhe fazer este convite para você se inscrever no nosso canal, para que você possa aí então participar, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, participe conosco, ok? Juntamente conosco aí, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar maravilhosamente. Deixa eu mostrar para você. Pastor, eu posso ser membro do canal? Pode ser membro do canal. Nós estamos aí com uma série que nós estamos gravando só para membro. Amanhã mesmo nós iremos subir aí 2 videoaulas desta série, a Mishkan Aleph Tav, que é o tabernáculo do princípio ao fim, e nós vamos subir amanhã 2 videoaulas exclusivas aí para membros. Então você pode participar também, né, aí dessas videoaulas. Então vamos lá, pastor, como que eu vou acessar aí? Você vai entrar no seu navegador, você vai clicar aí, né, no YouTube do seu navegador, vai acessar aí o canal do YouTube, tá? Você vai digitar aí no YouTube, olha, CETAD, e vai dar um Enter, e vai aparecer para você uma relação de vídeos aí da nossa faculdade no nosso canal. Então você já pode entrar aqui quando aparecer esse brasão, é o nosso canal. Você vai entrar aí no nosso canal e vai ter acesso aí ao nosso canal. Já aproveita aí, ó, já se inscreva. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é membro, você tem a oportunidade de ser membro, tá? Você pode só clicar aqui, seja membro, Paz do e Senhor, você meus vai amados poder irmãos, ser nós membro aqui do estamos nosso aqui canal, ao vivo, tá? né? Então deixa eu colocar aqui, para ficar mudo, né? Então você pode ser membro aí do nosso canal, tá? Você pode ser membro bronze por R$ 4,99 por mês e você terá acesso aí aos vídeos para os membros nessa série A Mishkan Aleph Tav. Depois nós vamos ter outras séries além dessa, mas estamos gravando aí 1 a 2 vídeos por semana, estamos subindo. Amanhã mesmo nós iremos subir 2 videoaulas aí para o canal, tá? Olha aí, Deus abençoe, a paz do Senhor. Nosso irmão Sandoval está conosco. Deus abençoe, irmão Sandoval. Seja bem-vindo aí à nossa live aqui ao vivo. Deus abençoe. Então você pode ser membro do canal por R$ 4,99, pode ser membro do canal por R$ 39,99 ou por R$ 79,99. Você sendo membro do canal, lógico que você será beneficiado por ser membro, você terá alguns benefícios, tá? Então você poderá ser membro bronze, aonde você vai receber essas videoaulas, você poderá ser membro prata por R$ 39,99
e receberá o acompanhamento, as aulas, as instruções até o seu bacharel. E como membro ouro, você receberá todo o apoio da faculdade, documentação, formação, até o seu mestrado em teologia. Então, é o que nós estamos oferecendo, tá, para vocês aí. Então, você pode ser membro do canal. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, tá bom? Entre e se inscreva, já se inscreva no nosso canal, porque toda vez que nós entrarmos ao vivo, você será avisado e quem sabe você poderá assistir aí conosco aí, ao vivo, né? Ao vivo aí, participando do nosso canal, tá bom? Está conosco também aí, olha, o nosso irmão presbítero Adriano. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão Adriano. Hoje nós vamos gravar nossa primeira aula das Epístolas Gerais em Hebreus e nós vamos falar um pouco da Epístola aos Hebreus, tá? Nós estamos aí, vamos iniciar a nossa 19ª matéria e logo mais nós vamos concluir aí as 24 matérias do curso básico. Estamos gravando segunda, quarta e sexta, são 3 dias por semana, e nós gravamos as nossas lives aí, as nossas videoaulas, para que todo aluno que quiser acompanhar ao vivo, pode estar acompanhando ao vivo, ok? E nós vamos no domingo, vamos fazer sorteio aqui, né? No domingo nós vamos presentear a todos aí do canal, nós vamos presentear algumas pessoas com bolsas de estudo pela nossa faculdade, tá? Nós tentamos fazer domingo passado, mas tivemos uns problemas, não conseguimos. Ainda estou aprendendo a mexer com esse mecanismo aí para nós poder presentearmos aos nossos irmãos aí com bolsas de estudo, mas não foi desta vez, nós não conseguimos. Então, no domingo, ao meio-dia, nós estaremos fazendo uma live para presentear aí alguns irmãos com bolsa de estudo pela nossa faculdade. Então é muito importante você participar aí das nossas lives no domingo e você pode ser presenteado aí totalmente gratuitamente aí por uma bolsa de estudo, tanto básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado. Você poderá ser presenteado por nós. É o mínimo que podemos fazer por você estar nos acompanhando sempre, tá bom? Que Deus abençoe. Então não perca domingo ao meio-dia, onde estaremos aí fazendo uma live para poder aí presentear os irmãos com bolsas de estudo. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar então a nossa aula hoje, tá? Vamos iniciar aqui a nossa aula. Pegue aí o seu material didático, olha, pega aí o seu material didático. Tá? Se você ainda não imprimiu, imprima. Se você está muito caro a impressão aí na sua cidade, entre em contato com a nossa secretaria e nós temos uma gráfica rápida aqui na nossa secretaria e podemos imprimir para você, tá bom? Faça contato com a nossa secretaria e saiba como que funciona isso. Você pode ter o nosso material. Nós enviamos para você em PDF dentro da nossa plataforma para que você possa baixar e acompanhar os estudos. Mas se você também quiser, você pode imprimir aí na sua cidade, da onde você está. E se você achar que é mais vantajoso fazer conosco, pode entrar em contato com a nossa secretaria e adquirir aí o material encadernado pela nossa faculdade. Se você preferir adquirir livro, entre em contato conosco e você será direcionado em como adquirir os livros da nossa faculdade teológica, tá bom? Então pegue o seu material didático, pegue aí a sua caneta, olha, a sua caneta, para que você possa aí fazer as suas anotações. É muito importante, meu irmão, quando você faz as suas anotações, quando você ouve, participa da videoaula, fazendo as suas anotações, você vai poder aprender muito mais a palavra de Deus, tá? É como se fosse uma escola mesmo. Nós estamos aqui para poder lhe ensinar, para poder passar o conhecimento e você ser um explorador aí da palavra de Deus. Nós formamos exploradores. Nós não vamos colocar conceitos na sua mente. Nós vamos lhe apresentar a palavra de Deus, te mostrar os caminhos, as vertentes, as ramificações de interpretações, mas você, como explorador, vai adquirir o conhecimento pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio entendimento,
você chegará aí ao conhecimento da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós e nos orienta cada vez mais acerca desta palavra poderosa. Deus abençoe a nossa irmã Kelma Barros, que já está conosco, a paz do Senhor. Muito bem-vinda aí à nossa aula, nossa primeira aula aí da matéria número 19, que é a nossa matéria aí de Epístolas Gerais e Hebreus. E nós vamos iniciar hoje com a Epístola aos Hebreus. Que Deus abençoe as vossas vidas. Então, vamos para a nossa aula aí, tá? Então, vamos aí para a nossa aula. Que Deus abençoe a todos, são muito bem-vindos. E nós vamos aí para a nossa aula, para iniciarmos aí. Então, meus amados irmãos, você que está conosco aí, nós vamos falar sobre a Epístola aos Hebreus. Tá com o seu caderno? Já pegou a caneta para anotar? Já pegou a sua Bíblia aí nas mãos? Tá com a sua Bíblia aí nas mãos? Então, abra ela, olha, abra a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, eu vou deixar a minha aberta aqui. Abra ela aí, já coloca aí na Epístola aos Hebreus, deixa a sua Bíblia aberta aí, na Epístola aos Hebreus, já estou com a minha aberta aqui, onde eu vou estar acompanhando, tá? E nós podemos aí juntos caminharmos pela Sagrada Escritura e termos esse aprendizado aí. Deus abençoe nosso irmão Afonso Júnior, membro do nosso canal. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar conosco aí, mais uma aula. Estamos iniciando aí a 19ª matéria. Estamos iniciando a primeira aula da Epístola aos Hebreus. Lembrando os irmãos, dia das aulas, segunda, quarta e sexta-feira. São 3 aulas por semana que nós estamos gravando aí. Então não perca, segunda, quarta e sexta. Pastor, se eu não puder assistir ao vivo, não tem problema. Ela ficará gravada, nós vamos disponibilizar na plataforma e também ficará disponibilizada aqui no nosso canal do YouTube, onde você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser, pausar, voltar, fazer suas anotações e Deus irá te abençoar poderosamente. Amém? Então, pegue aí a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, faça como eu, abra a sua Bíblia. Epístola aos Hebreus. E vamos aí para a nossa aula de Epístola aos Hebreus. Já fiz os agradecimentos, já falei com os irmãos. O áudio, eu acredito que está tudo ok, o áudio, o vídeo está favorável. Então vamos aí para mais esta aula abençoada. Qualquer dúvida aí, você pode lançar sua pergunta ao vivo, vamos tentar responder. Estamos ao vivo, né? Hoje, agora é exatamente 20 horas e 44 minutos. Nós vamos gravar esta aula, porque hoje ainda nós temos a aula da turma do médio, a partir das 10 horas da noite, das 22 horas. Então vamos dar sequência aí à nossa aula. Epístola aos Hebreus. Então nós temos aqui a Epístola aos Hebreus, que foi escrita, essa epístola ela foi escrita aos cristãos hebreus que estavam em perigo constante de regressar ao judaísmo ou observar com importância os cerimoniais, né? Após aceitarem a Cristo, esses irmãos eles estavam em perigo de retornar ao judaísmo. Havia alguns judaizantes que estavam falando acerca da circuncisão, dos cerimoniais e querendo implantar novamente toda a liturgia judaica na vida deles, né? E agora eles tinham se convertido a Cristo, eram cristãos, né? Eram hebreus cristãos e estavam em perigo de retornar. Por isso, o escritor escreve esta carta para trazer uma orientação aos nossos irmãos que estavam ali, aos hebreus, para que eles não retornassem da onde já foram retirados, né? Não retornassem a realizar as mesmas coisas que agora era tudo diferente, era uma nova aliança. Então, o autor agora vai fazer muito paralelismo aí dentro desta palavra, nós vamos ver daqui a pouquinho, e ele vai fazer algumas comparações com a antiga aliança e a nova aliança, para que eles pudessem continuar na pessoa de Cristo. Deus abençoe nossa irmã Marilu Santos,
Nossa irmã Alessandra Ferreira, Deus abençoe. Valdir Pereira, graça e paz, Deus abençoe, irmão Valdir. E a nossa irmã Quitéria Nogueira, que está aí, sempre uma satisfação tê-la conosco aí. Deus abençoe, irmã Quitéria. Nosso irmão Fernando Moura, paz do Senhor a todos. Então vamos lá, irmãos, essa matéria faz parte da grade curricular do curso básico, tá? Nós estamos reformulando aí as nossas matérias, estamos trocando a roupagem das capas, está ficando muito bonita. Então não perca, porque nós temos muita coisa boa para vocês ainda aí, tá bom? Meus amados irmãos, então vamos lá. Seguindo aqui a nossa metodologia de compreensão acerca do autor, tá, que escreveu aí aos Hebreus. Bíblia aberta, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, Bíblia aberta, caderno de anotação aí do lado, caderno de anotação do lado, caneta na mão para anotar algo que nós possamos falar, para que você não perca, para que você possa anotar. Então, vamos lá, vamos em frente aí. O autor aos Hebreus, ele queria mostrar a glória da era cristã, ou seja, Cristo. A ideia do autor aos Hebreus, quando ele escreve esta carta, quando ele escreve essa epístola aos irmãos hebreus, a intenção do autor é mostrar a glória desta era cristã, deste novo, vamos dizer assim, movimento que estava chegando para trazer uma salvação diferenciada do que eles conheciam. Eles conheciam a salvação pela obediência dos cerimoniais, os sacrifícios para expiação do pecado, mas agora Jesus traz um evangelho diferente. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, o véu do templo se rasgou, perceberam que a Arca da Aliança não está mais do templo, a glória foi do templo. Saiu do templo a glória, não tinha mais glória. Ou seja, a presença de Deus não estava no templo de Jerusalém. Porque nós sabemos que após, já aprendemos isso, após, quando a nação foi levada ao cativeiro pelas mãos de Babilônia, né, pelo rei Nabucodonosor, na terceira leva, ele então invadiu Jerusalém. Ele levou tudo que tinha no templo, levou todos os utensílios e a Arca da Aliança desapareceu. Então, de lá para cá, depois do templo de Zorobabel, o templo de Herodes e o templo que estava ali, não tinha mais a Arca da Aliança. A Arca da Aliança desapareceu. Ninguém sabe para onde foi esta Arca da Aliança. Até hoje estão procurando essa Arca de Aliança. E de vez em quando algum diz, ela está ali, ela está aqui, eis ali, eis aqui, mas ninguém consegue provar realmente aonde ela está, né? Apenas João, na sua epístola lá no livro de Apocalipse, que ele diz que viu ela nos céus. Então, a presença de Deus se ausentou, eles perderam a presença de Deus, né? Então, o que acontece? Agora, o véu se rasgou, então está começando uma nova visão. Jesus está trazendo o evangelho de salvação de uma forma diferente, diferenciada do que eles estavam acostumados. E os irmãos aí, aos hebreus que estavam, eles tinham saído do hebraísmo, né? Eles tinham saído aquele cerimonial, agora estavam conhecendo o evangelho, estavam conhecendo um Cristo, Filho de Deus, o Messias que havia chegado. Então havia o perigo deles retornarem às suas antigas práticas. Então, quando o autor escreve aos Hebreus, ele quer justamente mostrar isso, ele quer mostrar a glória da era cristã, a glória de Cristo, o poder de Cristo, a novidade, o evangelho de Cristo. Então, ele quer trazer esses conceitos para firmar as raízes dos nossos irmãos aí, né? Deus abençoe, irmão Samuel Nunes. Deus abençoe, meu querido. Paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Então, essa é a intenção do autor, mostrar a glória de Cristo.
tá? Então nós temos aí o que ele queria. São sugeridos vários autores para esta carta, né? Quando nós olhamos essa epístola aos Hebreus, são vários autores que são dados. Uns dizem que foi Paulo que escreveu, outras pessoas já dizem que foi Apolo que escreveu aos Hebreus, devido ao conhecimento que Apolo havia escrito. Outros chegam a dizer que até o autor foi Barnabé, né? Uns falam que foi Priscila, outros falam que foi Clemente de Roma, outros Epáfra, e aí vai, muitos outros. Mas ninguém pode afirmar com certeza quem foi o autor, tá? Pelo texto, veja bem o que eu estou dizendo. Pelo texto, pela harmonia do texto, a forma, a maneira, atribui então essa epístola a Paulo. Porém, não se pode afirmar com certeza. Por quê? Porque não vemos nada referenciando como Paulo, o autor desta epístola. Na realidade, a epístola aos Hebreus é de autor desconhecido. Por isso que nós colocamos a epístola aos Hebreus junto com as epístolas gerais, tá? Nós estudamos na matéria passada as epístolas de Paulo e não colocamos Hebreus nas epístolas junto com as epístolas de Paulo, porque não se pode afirmar com certeza que foi Paulo que escreveu. Então, nós colocamos junto com as epístolas gerais, tá? Então, é só para você ter esse conhecimento. Muitos afirmam, mas fica sempre essa interrogação. Quem seria esse autor? Agora, que esse autor foi inspirado, e esse autor foi conduzido pelo Espírito Santo ao escrever esta carta, aí não se pode dizer que não. Realmente, esse autor teve uma inspiração gloriosa ao demonstrar a glória de Cristo aos irmãos hebreus que estavam ali em todas as redondezas. Então vamos lá. No capítulo 1, no início aqui da escrita dessa epístola, nós temos então que ele vai dizer que Jesus, né, que Deus, havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, né, é isso que diz o texto aqui no capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, versículo 2. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez o mundo. Olha aí, então, o autor já começa dizendo que várias maneiras Deus havia falado, através dos profetas, através das revelações. Quando nós olhamos para Tanar, olhamos para a Torá, nós vamos ver nos Nevirins, nos Ketuvins, podemos enxergar Deus falando, né, aos homens de várias maneiras, através do Ketuvim, Deus se manifesta, através dos Nevirins, Deus também se manifesta, e através da própria Torá. Então, na Tanar, nós vemos Deus falando de uma maneira especial. E quando nós entramos, quando ele vai escrever esta carta aos Hebreus, ele está citando isso justamente pelo conhecimento que os hebreus tinham da Tanar. Então ele está dizendo, olha, outrora Deus nos falou de várias maneiras, mas nesses últimos dias, ele tem falado pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro, ou seja, através de Cristo. Agora, nesses últimos dias, ele tem falado conosco através de Cristo, que é o resplendor da glória de Deus. Então, nós temos aqui no capítulo 1, onde ele vai falando, né, no versículo 4, assim ele se tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que eles. Pois o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei?
e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então nós temos aqui Jesus como, ele demonstrando Jesus como o unigênito do Pai. Nós encontramos aqui no versículo 5, ele é o unigênito do Pai, o autor diz, ele é o unigênito, né? O único filho do Pai, e ele também é o primogênito, é o primeiro de uma série. Então, primogênito. Então, ele é o unigênito e o primogênito. Nós vamos estudar mais na frente, no médio em teologia, nós vamos avançar algumas questões e você vai se aprofundar nessa questão do unigênito e primogênito, né? Agora, no momento, a nossa ideia é dar apenas aí um parecer acerca das epístolas, porque senão as nossas aulas estão ficando muito longas, né? Nós queremos fazer as nossas aulas dentro do prospecto de 5 videoaulas, pois nós estamos no nosso curso básico em teologia. Então, estamos passando as informações básicas. O aluno do básico é diferente do aluno do médio. E o aluno do médio é diferente do aluno do bacharel. São níveis de conhecimento, tá? Então, você tem que entender que quando você faz o básico em teologia, é justamente você está voltando a colocar as raízes do evangelho dentro da sua vida, da sua alma, da sua mente. Então, começa-se pelas raízes, depois vai para os caules, né? E até chegar no tronco. Então, você tem que começar de baixo para cima. Isso é normal. Então você vai ter esse conhecimento e aos poucos você vai então assimilando e vai começando a entender a revelação de Deus para a sua vida. Então é aos poucos, irmão, não pule degraus, não pule, irmão, tem que ter um início, tem que ter um período, um tempo de aprendizado. Olha, Jesus com 12 anos, ele foi para o templo. Jesus já conhecia, irmão, Jesus tinha uma inteligência com 12 anos, que ele falava do evangelho e os próprios eruditos, os próprios fariseus, os detentores, doutores da lei que ali estavam, ficavam maravilhados. Tanta era a sabedoria daquele menino, mas era tempo? Não era tempo. Agora imagine Jesus com 12 anos, tendo todo o conhecimento da Sagrada Escritura e tendo que se sujeitar a continuar aprendendo e a obedecendo para que aos 30 anos ele iniciasse o seu ministério. Não é nós que dizemos que estamos prontos, é o Espírito de Deus que vai nos preparar e aí vai dizer, você está pronto. Paulo era um homem estudado, né? um fariseu, ele era dentro do faraísmo, ele tinha uma credibilidade muito grande, mas quando Paulo aceitou Jesus, mesmo tendo conhecimento da Tanar, da Torá, dos Ketuvins, dos Devirins, ele não se envolveu a pregar o evangelho, mas ele passou um período de mais ou menos aí 12 anos trabalhando, consertando redes, mesmo crente, mesmo tendo conhecimento, mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo, né? Porque ele recebeu, quando ele ficou cego, ele voltou a ver na oração de Ananias, e o Espírito de Deus estava com ele, mas ele ficou um período de quase 12 anos para depois iniciar o seu evangelho, para depois iniciar o trabalho na obra, para depois iniciar a obra do Senhor. Barnabé vai buscar ele lá, ele estava lá esquecido, vem para Antioquia e inicia o seu ministério. Então, tem que ter um período, tem que ter um tempo, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Olha, no capítulo 2, no capítulo 1, ele apresenta Cristo aos irmãos hebreus. Ele vai falar que ele é unigênito, ele é o primogênito, ele vai falar da glória de Deus, que tem um nome muito excelente. Ele vai apresentar
este Salvador, este Filho, este Deus encarnado. No capítulo 2, o autor aos Hebreus, ele vai então dar mais atenção ao que tem ouvido, ele vai pedir para que os hebreus dessem mais atenção ao que eles têm ouvido de Cristo. Olha, dê atenção ao que está sendo ministrado, ao que está sendo lhes ensinado, ao que lhes estão sendo falado acerca do Salvador. Então ele vai trazer isto quando você lê no capítulo 2 dessa epístola aos Hebreus, olha o que está escrito aqui. Portanto, né? Porque olha o que ele diz aqui no versículo 14. No capítulo 1 aos Hebreus, ele termina o capítulo 1 aqui, no versículo 14, dizendo assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão herdar a salvação? E aí ele entra no capítulo 2 dando uma exortada para que eles dessem atenção à palavra de Deus. Não voltem a fazer o que vocês faziam antes. Agora nós estamos numa nova etapa, nós estamos em um novo modo de agir, ou seja, a dispensação estão mudando. Nós não estamos mais presos à lei que nos trazia a morte, mas agora estamos presos a Cristo, que é vida. A graça que nos é dada, sem exigir nada em troca, apenas que você aceita esta graça. Então ele está trazendo e está dizendo para eles o seguinte, olha, capítulo 2, aí o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Deem atenção, irmãos hebreus, deem atenção ao que vocês têm ouvido, para que não se desvie dela. Olha o versículo 2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação, desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que está começando a ser anunciada pelo Senhor. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Está iniciando algo novo nas suas vidas. Olha que coisa linda. Então, o autor aos Hebreus está trazendo isto à lembrança dos irmãos. A lembrança dos irmãos. Né? Que Deus abençoe. Paulo Jadson, a paz do Senhor. Deus abençoe, meu querido. Seja muito bem-vindo. Então, Paulo está com esse pensamento. Né? Aliás, Paulo não, me perdoe. O autor aos Hebreus está com esse pensamento. Alguns atribuem a Paulo, mas nós não temos certeza. Então, não vamos achar que foi Paulo. Eu vou usar aqui autor aos Hebreus. Então, o autor aos Hebreus está com essa forma de pensamento. Tá? Então, a primeira coisa no capítulo 2 aqui, ele está chamando a atenção deles. Né? Então, olha aí. São 4 termos usados pelo escritor dessa epístola aos Hebreus, são 4 termos que ele usa aqui no capítulo 2. Anota aí. Anota aí para você tentar entender esta epístola gloriosa dos Hebreus. São 4 termos usados. Então temos aí o primeiro termo, atenção. Né? Olha, presta atenção. Portanto, devemos dar mais atenção. Atenção para as coisas que temos ouvido. Olha, você que está fazendo o curso básico em teologia, já aprendeu em matérias passadas, pois eu sei que eu já falei isso, sobre a diferença de ouvir e escutar. Quando nós ouvimos, quando nós lemos a palavra de Deus, o verbo usado é ouvir, não é escutar, é ouvir, porque há uma diferença de ouvir e escutar. Ouvi, pois, a palavra de Deus, ouvi e a vossa alma viverá. Pois todo aquele que ouve a palavra do seu Senhor, não existe o verbo escutar quando se trata na palavra de Deus.
O verbo utilizado na Bíblia, na palavra, é ouvir. Porque quando você ouve, você está prestando a atenção. Olha, se eu estou lá na igreja, se você está ouvindo uma palestra e está aqui, ó, no celular, você não está ouvindo. Sabe o que você está fazendo? Você está escutando, porque você está prestando atenção no celular, porque você está lendo na hora de ouvir. Existe a hora de ouvir, existe a hora de ler. Né? Então, aprenda isso. O cristão, quando ele está ouvindo a mensagem pelo profeta, pelo ministro, por aquele que está na frente ministrando a palavra, você tem que ouvir, prestar atenção, estar atento. Pode até estourar o pneu de um carro lá na rua, você vai escutar o pneu do carro estourando, mas a sua atenção está voltada para a palavra. Qual é a diferença de ouvir e escutar? Você já aprendeu isso. Ouvir é quando se dá atenção, a devida atenção. E escutar? Escutar é quando você não dá a devida atenção. Essa é a diferença, tá? Então eu posso estar num ambiente e ouvir um barulho em um outro ambiente, escutar o barulho de um outro ambiente, mas eu não estou ouvindo porque minha atenção não está lá, eu vou escutar. Então você não pode escutar a palavra de Deus, você tem que ouvir e a vossa alma viverá. A alma ela está envolvida no ouvir, enquanto que no escutar a alma não está envolvida. Então, fico aí com essa rápida definição, anota aí para que você possa ter essa definição. Então, nós temos aí 4 termos usados. O primeiro é atenção. O segundo termo usado é violação. Olha aí, no versículo 2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme a toda violação, o que é violação? Violação é infligir uma quebra. Infligir uma quebra num acordo, numa aliança, é violar, quebrar o que foi estabelecido. Isto é uma violação, ou violar é você denegrir a autenticidade de algo que está sendo proposto daquela forma. Você está violando, você está quebrando preceitos, você está violando aquilo. Então, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme a toda violação, ou seja, se a palavra anunciada permaneceu firme e não foi violada, muito mais a Cristo. Então, primeiro é atenção. Se você dá atenção ao ouvir a Deus, você não viola a palavra de Deus. Você não altera a palavra de Deus. Você não vai deixá-la para voltar às raízes daquilo que já se passou quando você estava cego em relação à palavra. O autor aos Hebreus tem em mente essa questão dos hebreus em querer cada vez mais se aprofundar na palavra de Deus e não voltar ao passado, ok? Não voltar a exercer aquilo que eles exerciam antes de ouvir e conhecer a Cristo, ok? Então vamos lá. Segunda palavra, segundo termo usado pelo autor, violação. Olha aí, terceiro termo, desobediência. Por quê? Se não dá atenção, você vai violar os preceitos, vai violar a palavra. E se violar a palavra, vai te levar à desobediência. Olha o que diz aí, versículo 2. Pois a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. Então, se violar, se desobedecer, vai receber uma retribuição. Cuidado!
Então, o autor está interpelando aos irmãos hebreus para que permaneçam firmes e não voltem, que não violem a palavra, que não desobedeçam à revelação de Cristo que lhes estão sendo entregue. Ok? Olha, coisa linda isso, hein? Coisa maravilhosa. E mais um termo que o autor utiliza, a negligência. Cuidado, meu irmão, com isso aqui, ó. A negligência. Olha aí. Versículo 3, capítulo 2 aos Hebreus, estamos aqui no capítulo 2, eu não vou falar tudo, apenas algumas questões. Capítulo 2 de Hebreus, o versículo de número 3. Como escaparemos nós? Então ele já deu aí 3 termos: atenção, violação e desobediência. Aí ele diz o seguinte: se você não dar ouvidos, não ouvir, não dar atenção a Deus, a Cristo, se você violar as palavras de Cristo, se você desobedecer as palavras de Cristo, então você vai ter uma justa retribuição. Alguns dizem que é a lei da semeadura. Então você vai ter uma retribuição daquilo que você faz, daquilo que você propôs a realizar. E aí o autor está dizendo o seguinte, olha o versículo 3, o outro termo, negligência. Como escaparemos nós? Como nós vamos escapar? Como é que vocês, hebreus, irão escapar? Se o quê? Se negligenciarmos tão grande salvação, como nós iremos escapar? Se nós negligenciarmos essa tão grande salvação que nos foi proposta por Cristo, que vós recebestes e que passais a servir. Então, olha a intenção do autor é resgatar, fortalecer, fazer crescer as raízes de Cristo que estavam nos irmãos hebreus, que tinham aceitado a Cristo, recebido a palavra e estavam tendo uma novidade de vida. Ok? Então, essa é a intenção do autor. Vamos prosseguir aqui. No capítulo 3, aí temos no capítulo 1, ele apresenta esse Cristo, esse resplendor da sua glória, apresenta a Cristo como Senhor. No capítulo 2, ele chama a atenção dos irmãos para darem ouvido, para prestar atenção, para não violar, não desobedecer e nem negligenciar aquilo que lhes foi proposto. O autor aos Hebreus, no seu capítulo 3, ele vai querer agora, ele faz uma comparação de Cristo com Moisés. Ele faz uma comparação de Cristo com Moisés. Ele vai fazer um paralelismo. Nesse paralelismo, ele mostra que Cristo não é igual a Moisés, mas que Cristo, pela sua ascendência da deidade sobre ele, que ele é superior a Moisés. Ele não está no mesmo patamar do profeta, mas ele está acima do patamar do profeta. Enquanto Moisés teve o Espírito sobre ele, Jesus teve a própria essência do Pai nele. Bom, certa feita os discípulos falaram assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse para os seus discípulos, por que perguntam a mim, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai está em mim. Olha aí. Então, ele não era igual a Moisés, mas o autor vai querer usar de uma figura que os hebreus conheciam bem, que era Moisés, para mostrar que Cristo era superior. Olha aí, capítulo 3, sua Bíblia aberta aí no capítulo 3, abra aí, permaneça aberta aí, no capítulo 3, no versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo com A maiúsculo, porque ele é o apóstolo dos apóstolos. Jesus é o apóstolo dos apóstolos. Porque ele, além de ser Deus, ele saiu de Silo, ele saiu da própria glória e desceu ao campo de batalha
e se encarnou para mostrar a glória de Deus. Por que eu estou falando Silo? Porque eu estou lembrando da trajetória da Arca da Aliança. Qualquer dia nós vamos gravar aí sobre a trajetória da Arca que aponta de uma maneira tipológica para Cristo. E todos os lugares que a Arca passou demonstram um trabalhar de Cristo no período qual ele passou como homem na terra, mostrando a glória e o resplendor do reino de Deus, tá? Então, nós encontramos aqui, anota aí, aqui eu só estou pondo os pontos principais, mas anota aí para você não perder, não perder aí a conexão com que o Espírito de Deus, através desta aula, quer nos passar para abrir o nosso entendimento e você poder explorar mais sobre os assuntos. Eu não estou lhe dando limitações, eu estou lhe dando a ponta de um iceberg espiritual para você se aprofundar. Por que a ponta de um iceberg? Né? Porque quando a geleira de escola lá do Polo Norte, chamando de iceberg, aquele pedaço de gelo que fica flutuando, na realidade só fica a pontinha dele para fora do mar, né? Só fica a ponta. Para dentro, oculto, fica a maior parte do corpo da geleira. Então nós chamamos a ponta de um iceberg, quer dizer, é apenas a ponta, mas tem coisa maior escondida. É isso que eu estou lhe propondo, eu estou lhe dando apenas a ponta, mas tem coisas profundas escondidas que Deus vai te esclarecer. Para isso que nós estamos aqui, apenas para lhe dar uma base para você prosseguir se aprofundando na Sagrada Escritura. Pois veja bem, então no capítulo 3, ele vai mostrar Cristo como superior a Moisés, pelo que, santo irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Então ele foi fiel, Jesus foi fiel a quem o constituiu, no caso Deus, como também Moisés foi fiel. Olha aí. Versículo 3. Jesus é tido por digno de maior glória. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés, assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que o edificou. Olha isso aqui. Ele está fazendo um paralelismo, ele está falando o seguinte, olha, que um construtor, ele está usando sobre a questão de uma construção de uma casa, para dizer o seguinte, que a casa construída, por mais bela que ela seja, a casa é bonita, a casa é linda. Você às vezes passa aí em algumas construções e você vê uma casa espetacular, a casa, né? Mas ele está dizendo assim, que o construtor da casa, que esse construtor da casa, ele tem mais honra, olha aí, tem maior honra do que a casa que ele edificou. Então, que esse construtor que construiu aquela casa, ele tem maior honra do que a casa que ele edificou. Por quê? Porque sem ele a casa não existiria. Né? Então ele está comparando, dizendo que Moisés, ele foi o escolhido de Deus. Moisés foi o caminho que conduziu o povo do Egito. Nós já fizemos aí a pictografia na aula de Amishkan, Aleph Tav, nessa série do tabernáculo, né, para os membros. Nós até falamos sobre isso. Então, na pictografia e na gemátria, o nome Moisés termina com Gimel, que é caminho. Então, José também termina com a letra Gimel, que é caminho. Enquanto José foi o caminho que conduziu os judeus, né, os hebreus, para o Egito, Moisés foi o caminho que os conduziu para Canaã. E Jesus é o caminho que nos conduz para o reino dos céus. Isso é glorioso, né? Não dá tempo.
Senão ele não termina essa carta, essa epístola aos Hebreus. Deixa eu correr aqui. Então, o que acontece? Ele está fazendo esse paralelismo. Por que ele está falando aqui Moisés? Por que o autor aos Hebreus? Porque ele está lidando com hebreus, ele está lidando com pessoas que tinham em si aquela cultura judaica, que tinham em si o conhecimento da Tanar, que tinham em si o conhecimento dos Nevi'ins, e Moisés era um dos maiores Nevi'im que eles conheciam e criam, porque Moisés ele foi algo espetacular dentro da história do hebraísmo. Então, Moisés foi aquele salvador, Moisés libertou mais de 1 milhão de pessoas, tirou mais de 1 milhão de pessoas da escravidão do Egito, os conduziu de uma maneira milagrosa. Então, houve um marco na história. Como competir com um homem que teve 40 anos manifestando a glória de Deus? Jesus é um profeta, Jesus aí foi só 3 anos. Moisés foi maior, Moisés foi 40 anos com o povo. Jesus 3 anos. Mas ele está falando, cuidado, porque Jesus é maior. Não se pode comparar a Moisés. Ele vai dizer, olha o versículo 3. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés, assim como o construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que ele edificou. Olha o versículo 4. Pois toda casa é edificada por alguém. Toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Adonai. É Adonai. É o Yod-He Vav-He. Ele é o edificador de tudo, desde o Bereshit. Desde o Bereshit, passando por Shemot, pela Torá, até os dias de hoje, por todo o Tanar. Quem edificou foi Deus, Yod-He Vav-He, Adonai. Ele é o verdadeiro edificador. É isso que o autor está trazendo a lembrança deles, porque isso eles conheciam, eles eram hebreus, conheciam a história. Aí, é Deus. Moisés, versículo 5, Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Yahweh, toda a casa de Adonai. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Adonai, como servo, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Agora, versículo 6, agora Cristo, porém, como filho, ele não foi fiel, ele é fiel. Moisés foi fiel, por quê? Porque Moisés teve princípio e teve fim. Mas Yeshua, ele é fiel, porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o Aleph Tav, o princípio e o fim, o começo. Ele é o que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, a essência de Adonai estava em Yeshua. Então ele está dizendo, mas Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa, sobre a sua própria edificação. Olha só, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, ele é maior porque Moisés foi fiel. Agora, Yeshua, o Hamashia, ele é fiel. Ele não foi, ele é. Porque ele é Deus, ele é Adonai, é a própria expressão de Adonai na terra em meio aos homens. Então, o autor aos Hebreus está fazendo essa comparação para mostrar que Jesus e Jesus é maior, porque ele é o próprio edificador, assim como no princípio ele estava lá.
Assim como Natanar, ele passeou por toda a história da Tanar como príncipe dos exércitos do Senhor, como o homem que mudou a vida de Jacó, como o quarto homem na fornalha, ou seja, Yeshua, ele permeou todo o Tanar, ele está dizendo, olha, esse que vós vestes aqui, ele é maior, porque ele não foi fiel, ele é a essência da fidelidade. Oh, glória! Então, temos aí no capítulo 3, ele falando sobre isso aqui. Irmão, deixa eu correr, senão não termina isso aqui hoje. Vamos lá, né? Precisamos terminar porque para não ficar muito comprido. Então, no capítulo 4, entramos. Aí o autor aos Hebreus, no capítulo 4, ele vai mostrar que nós entramos em descanso nele. Por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Então, retenhamos a nossa confissão em Jesus. Não se apartem, retenha, ou seja, segure, firme-se, né? Se fortaleça, olha, retenha, segure, não deixe fugir. O quê? Não deixe fugir essa confissão que tu fizeste para Cristo. Não se aparte deste Cristo que você confessou, que você aceitou para questões passadas que já ficaram para trás. Então ele vai dizer sobre esse descanso que Cristo, como sumo sacerdote, é o descanso agora da casa que está sendo levantada, porque aquele que levanta essa nova casa é maior. Né? E aí ele vai dizer, ó, no capítulo 4, olha o que o autor disse. A partir do versículo, eu estou lendo só os primeiros, tá? Capítulo 4. Tenhamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Não se acomode, não deixe que a promessa caia em esquecimento. Não deixe, para que não suceda não suceda o parecer que algum de vós tenha falhado. Ninguém falhou, porque Jesus nos sustenta. Mas olha aí, no versículo 2, pois também a nós foram anunciadas boas novas como a eles. Para as palavras que ouviram, nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada da fé naqueles que a ouviram. Agora, olha o versículo, olha o versículo 3, o autor está se colocando junto aos hebreus, ele está dizendo, agora nós, o que temos Cristo, encontramos descanso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso, contudo as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Então, nós temos descanso em Cristo, aguardamos a Cristo. E aí, o autor vai passar isso para que eles entrem no descanso nele, em Cristo, tendo confiança que ele é o sumo sacerdote. Aí temos, então, no capítulo 5, ele vai demonstrar esse sumo sacerdócio de Cristo, tá? Ele vai citar essa questão do sacerdócio, porque no capítulo 4, lá no versículo 14, ele diz, ó, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, não vai passar de Cristo para Moisés, retenha a confissão, porque Cristo, ele é o sumo sacerdote maior do que Moisés. Olha, no capítulo 3, ele está falando dessa relação de Moisés, que Cristo é maior. No capítulo 4, ele vai falar sobre reter firme a confiança, descansar em Cristo. E aí, no capítulo 5, ele vai tratar sobre o sacerdócio de Cristo. Aqui no capítulo 5, ele vai falar sobre o sacerdócio levítico, que era o sacerdócio nacional,
e ele então vai fortalecer o sacerdócio universal, trazendo o sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote, chamado dentre os homens, olha aí o versículo 1, e constituído a favor dos homens das coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Então Jesus, ele era o sumo sacerdote que estava se oferecendo, que estava oferecendo o maior sacrifício por expiação dos pecados. E aqui é coisa extraordinária, né? Tem aqui a passagem no versículo 6, que faz menção ao Salmo 110, mas não dá tempo de nós entrarmos nessa questão, tá? Vamos deixar para as próximas aulas do médio em teologia, onde nós vamos abranger melhor essas matérias. Então temos ele falando sobre Cristo como sumo sacerdote, o sacerdócio de Cristo. Ah, mas ele não era da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, mas é da tribo de Judá que Jesus pega o sacerdócio universal. E aí nós temos que ver genealogia, é uma coisa maravilhosa, mas o Judá tinha o sacerdócio universal, saiu dele, e Jesus era o sumo sacerdote, porque não tinha sacerdote igual a ele. E ele é até comparado, ele era o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí vai falar sobre Melquisedeque, ele vai expor sobre isso, tá? Então nós temos aí o capítulo 5, capítulo 6, aí ele vai falar sobre alguns perigos espirituais nessa epístola. Cuidado, existem perigos espirituais, e ele vai falar sobre isso, sobre alguns ensinos. Tanto que no capítulo 6, onde ele vai falar sobre esses perigos espirituais, no versículo 2 ele fala sobre o ensino sobre batismos, tá? Plural, né? Há uma doutrina, um ensinamento que aprendemos acerca da palavra quando estudamos sistematicamente a palavra de Deus sobre a doutrina dos batismos. Existem batismos. E aí ele vai dizer, ó, o ensino, né? Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, olha, o capítulo 6, estou no capítulo 6 aí de Hebreus, o capítulo 6 da epístola. Irmão, não perca não, irmão, anota aí, faz uma anotação aí, tá? Olha aí, então estamos no capítulo 6 da carta, dessa epístola aos Hebreus. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Vamos prosseguir para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não vamos lançar novo fundamento. Irmão, o que mais está acontecendo nessa teologia moderna é lançar novos fundamentos doutrinários. Justamente perigos espirituais que o autor aos Hebreus estava escrevendo para os irmãos hebreus ali, para que não ocorresse, para que eles firmassem a fé em Cristo, para não ocorrer com esses perigos espirituais. Olha aí. O ensino sobre batismos, imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ele está dizendo, eu vou instruir vocês. Eu vou estar aí, o autor está dizendo, e se Deus permitir, vocês serão instruídos sobre essas doutrinas elementares de Cristo. Tem cristão que não conhece a doutrina dos batismos, não conhece a doutrina de imposição de mãos, não conhece a doutrina da ressurreição dos mortos, a doutrina do juízo eterno. Aí, meu irmão, fica aí se alimentando de perigos espirituais, de conceitos modernos que fogem à exceção da palavra, que vão buscar em outros lugares e não na Bíblia distorções da palavra, dizendo que estão fazendo exegese segundo a razão. Ah, meu irmão, aí fica difícil, viu? Fica difícil. Meu irmão, posso dizer uma coisa para você? Cuidado com debates, né? Tem pessoas que gostam de assistir muito debate. Irmão, dificilmente alguém aprende debatendo, em debate. Debates são situações que vai levar uma eternidade, permanece e ninguém chega a lugar nenhum. Olha, o calvinista debate com o arminiano há mais de 500, 700 anos e até agora não chegaram a lugar nenhum.
Existem debates que nós assistimos, começa, o negócio vai para cá, vai para lá, puxa para cá. Como que termina? Dando as mãos, ok, ok, eu te respeito, você me respeita, mas não chega a lugar nenhum. Pode prestar atenção. Normalmente um debate nunca chega a lugar nenhum. E quem ouve o debate e não lê, não pesquisa, não examina, não ora, não busca do Espírito, ele sai, irmão, você sai mais duvidoso ainda, você sai mais tribulado ainda. Então você tem que ser um explorador, leia a palavra, se alimente da palavra. Quando alguém te fala algo, examina, lê o texto, relê o texto. Irmão, lê 10 vezes o texto se for necessário. Procure os originais, procure conhecer um pouco do hebraico, procure conhecer um pouco do grego para ninguém te enrolar. Tem gente que enrola, irmão, tem gente que enrola. É porque, segundo o autor aos Hebreus, escreveu isso, porque na tradição judaica, mas você vai procurar, nem tem, irmão, nem fonte ele cita. É porque, aonde você viu isso, irmão? Não, isso aí é segundo a cultura judaica. Mas da onde você tirou essa cultura? Qual foi o livro que você leu que fala sobre isso, que tem essa cultura? Não, não, eu estudei com um judeu e ele falou. Ô, irmão, por favor, cuidado, meu irmão. Seja um explorador. Eu já cheguei, irmão, me debruçar em livros, de irmão me falar algo, e eu debruçar em livros, buscar, procurar e não achar o que ele falou. Eu já cheguei a ler o autor aos Hebreus, aquele livro, né, o escritor dos Hebreus, que é dessa brochura, já lê, não, está escrito lá, Flávio José escreveu lá aos Hebreus. Irmão, eu leio olha, irmão, mais de 1000 páginas e não achar. Procurar, agora nós temos aqui os programas que nos auxiliam, você joga lá o PDF e você faz uma procura com aquela palavra, você não encontra. Mas ele não falou que estava ali, que o Flávio José escreveu? E aí você procura e não acha. E aí como é que fica, meu irmão? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Glória a Deus. Olha aí. Estou fazendo curso pela plataforma. Isso, Deus abençoe. Continua aí. Tá travando. Tem hora que faz isso, né? Mas não se preocupa não que depois o vídeo fica bom. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe Adriano. Glória a Deus. Né? Então, irmãos, cuidado. Os mesmos perigos que estava sobre os hebreus cristãos estão nos dias de hoje, e vou dizer mais, muito mais ainda, por causa da inclusão da internet mediante a nossa sociedade em que vivemos. Muito pior ainda, viu? Porque muitas pessoas se utilizam da internet para ter número de inscritos, para ter status, para ter, eu tenho 1 milhão, recebi a placa de 100 milhões. Ele não está preocupado, irmão, na veracidade dos fatos. Ele está preocupado em ter seguidores. Aí ele fala o que ele quer para ter seguidores. Cuidado, meu irmão. Analisa, leia, aprenda, se aplique, estude. Nós somos uma faculdade de ensino teológico, não estamos aqui para dar seminário. Não estou aqui para te falar uma hora, eu estou aqui para te formar uma pessoa que amanhã será um professor, que amanhã você será um teólogo, que amanhã você será um dispenseiro fiel da palavra de Deus. Eu não estou aqui para criar polêmica, eu estou aqui para dizer que você tem que se aprofundar na palavra. Vamos lá. Vamos parar aqui, vamos lá. Então, no capítulo 6, ele fala desses perigos que acontecem, e ele vai até citar no versículo 4 que é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a desonra. Então, você tem que ter firmeza e falar, vocês não podem experimentar Deus e daqui a pouco perder tudo que o Espírito Santo lhe entregou, meu irmão. Você tem que ter firmeza. Não pode ser igual às ondas do mar, ter inconstância, não. Você tem que ser constante.
firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, na palavra de Deus. Hoje estamos vivendo dias difíceis, mas o autor aos Hebreus está dizendo dos perigos espirituais. Aí você lê o capítulo 6, porque não vai dar tempo de eu ler. O tempo já está indo embora, nós temos que terminar já essa aula. Ó, deixa eu correr aqui, ainda vamos chegar até o capítulo 13. Olha, no capítulo 7, nós temos aí então, que ele fala, né, no capítulo 6 ele fala sobre Cristo, os perigos espirituais, de não se entender, e aí ele vai frisar novamente a figura do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio eterno. Então você vai ler aqui o capítulo 7 e você vai ver ele falando sobre esse sacerdócio de Cristo. Você pode até conferir lá em Gênesis capítulo 14, no versículo 8, pode conferir, fazer o paralelismo aí sobre o que ele está falando aqui. Ele está citando Natanar, lá na Torá. Ele está falando da Torá. Ali na Torá tem lá a passagem que Abraão conheceu Melquisedeque, né, recebeu os dízimos, foi abençoado, e Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é universal. Não é só nacional, porque os levitas foram levantados, havia um sacerdócio ali nacional, não era um sacerdócio com autoridade e poder universal para a salvação de todos, não, era um sacerdócio local. E aquele sacerdócio levítico era apenas para a nação de Israel. Mas o plano de Deus não era esse. Deus não ia levar, o plano de Deus não era um sacerdócio nacional, era um sacerdócio universal. Qual foi a promessa que Deus fez para Adão? Aliás, desculpa, Abraão. Qual é a promessa que Deus fez para Abraão? Desculpa, às vezes a cabeça dá um nó. Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E ele diz assim, lá em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, com todas essas letras. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o projeto para Abraão era um sacerdócio universal para alcançar todas as famílias da terra. Então, por que surgiu o sacerdócio nacional? Surgiu o sacerdócio nacional porque a nação pecou, a nação dividiu, a nação perdeu a direção. E agora Deus precisava levantar um sacerdócio local para restaurar a nação. Mas essa lei cerimonial para a restauração da nação, diante da lei, eles não seriam, ninguém teria salvação, não ia ter jeito. E é aí que Jesus entra para restaurar o sacerdócio universal segundo a ordem de Melquisedeque. Aí você tem que ler sobre isso aí para você explorar. Nós vamos falar sobre isso no médio bacharel e iremos nos aprofundar. Mas aqui é o básico, então eu estou só lhe dando aí as bases dessa epístola para você saber onde procurar e o que se trata o assunto. Então temos aqui no capítulo 7 a figura do sacerdócio eterno de Cristo. No capítulo 8, ele vai falar que esse sacerdócio, que esse Cristo, que ele tem um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que ele é o mediador de uma nova aliança. Então, enquanto Moisés foi feita uma aliança no Sinai, Moisés foi o mediador da aliança do Sinai, temos agora Cristo, o mediador de uma nova aliança. Então, o autor aos Hebreus está falando isso porque havia profecias sobre isso, e agora ele vai citar isso para os Hebreus, dizendo, olha, Jesus é o mediador, Cristo, de uma nova aliança. E ele vai citar isso, e aí ele vai citar sobre as questões do tabernáculo, vai fazer um paralelismo, ele vai dizer que o tabernáculo é uma figura, ele vai falar sobre isso, olha, no versículo 5, capítulo 8, versículo 5, anota aí, depois você lê com calma. Olha, eles servem num santuário, ele está falando dos hebreus, que serviam no santuário, que nós estamos estudando aí, os membros estão tendo aí a série Hamishkan Aleph Tav, e aquilo ali é extraordinário, porque é uma figura, é sombra de coisas celestiais, da organização divina de Deus. Então, olha o que ele está dizendo. Eles servem num santuário que é figura
versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Ah, pastor, coloca aí. Não, eu não estou colocando. Você tem que trabalhar, meu irmão. Anota aí. Capítulo 8, versículo 5. Ele serve num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. Olha aí. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Vê que faça tudo conforme o modelo que te foi dado no monte. Olha o versículo 6. Agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, porque Cristo era o próprio antítipo do Amishkan, do Mishkan. Ele é o próprio antítipo do Mishkan, que é o tabernáculo. Então, aquele tabernáculo era figura, sombra. Aí eu tinha que te mostrar sobre a figura, né? O podeigma, sobre a sombra, esquia. Então, isso mostra Deus mostrando ao povo, revelando o que está por vir celestial. Então, é figura e sombra das coisas celestiais. Então, o autor vai fazer esse paralelismo, o autor aos Hebreus, no capítulo 8, né? No capítulo 9, ele fala sobre o culto do Mishkan terrestre, né? Vai falar sobre a liturgia, né? Vai falar sobre esse culto, daquilo que acontecia, o sangue derramado, né? Ele vai falar o que tinha dentro da arca, dos utensílios, né? Vai falar sobre aquela dinâmica, que aquela dinâmica daquele tabernáculo era dinâmica, uma dinâmica celestial. Então, nós temos aqui no capítulo 9 o autor falando sobre isso, e é tão glorioso que... não, deixa... Não vamos complicar, não. Nós estamos no básico. Anota aí, faça seu estudo. Então, aí no capítulo 9, temos aí o culto, o autor aos Hebreus, trazendo, olha só, ele está fortalecendo a fé em Cristo neles, está trazendo a lembrança, fazendo os paralelismo por causa do hebraísmo, por causa do judaísmo, daquilo que eles acreditavam, né, dos cerimoniais que eles já tinham aprendido através da Tanar, do conhecimento da Torá, do Devirim, do Ketuvim. Então ele está trazendo a lembrança da Tanar e está fazendo o paralelismo para mostrar que está sendo cumprida em Cristo, que aquilo está sendo cumprido em Cristo, que a Tanar, ela aponta para Cristo, é o tipo do Cristo revelado lá. Então ele está fazendo isso para que eles entendam o que eles estão aceitando, na onde eles estão firmando. Entendeu? E isso é muito maravilhoso. Tá? Então temos aí, no capítulo 10, o autor vai falar sobre a eficácia do sangue de Cristo, e aí ele vai continuar falando, porque ele está falando da eficácia que esse sangue, o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário, em cima do Gólgota, o que ele trouxe, o que ele fez, qual foi a eficácia daquilo, o que aquilo fez acontecer no mundo espiritual. Então ele vai falar sobre isso. E nós encontramos aqui as marcas da igreja, tá? As marcas de um verdadeiro cristão é revelado. Ele vai mostrar sobre isso. E aí ele vai falar aqui no capítulo 10 sobre esta lei cerimonial, vai falar dessa lei transitória que ocorria, porque essa lei transitória que ocorria no tabernáculo revelava algo superior, né? E ela se completa quando aquele algo superior é revelado. Não é que ela se extinguiu, ela tinha um objetivo, que era revelar aquilo que viria. E o autor da revelação veio. Então, e ele vai fazer isso aqui no capítulo 10, vai falar sobre a eficácia do sangue. E aí nós temos aí então o capítulo 11 do autor aos Hebreus, onde ele vai agora falar sobre aqueles que foram salvos pela fé. E nós conhecemos o capítulo 11 como a galeria dos heróis da fé. E ele vai dizer, não sobre ele querendo trazer a menção de um caráter imaculado.
o pensamento do autor aqui é expor o poder da fé. Na realidade, quando ele traz a lembrança desses homens que foram salvos pela fé, que eram considerados heróis da fé, não quer trazer que eles eram perfeitos. Não, muitos deles tiveram imperfeições. Todos eles pereceram em todo o percorrer da Tanar, eles pereceram. Mas a fé que eles tiveram deixaram marcas. Então ele quer falar sobre o valor da fé. O assunto aqui é fé, e não sobre a pessoa, mas sobre a fé que a pessoa exerceu. E você tem que ter isso em mente quando você lê, porque não é para ser endeusado a pessoa, mas é para ser levado em consideração o agir da fé sobrenatural sobre eles. O alcance que eles tiveram da fé. E esse é o alvo do autor aos Hebreus, trazer essa relação destes homens que foram e tiveram uma fé, mas não que eles eram perfeitos. Eles eram imperfeitos. Alguns até cometeu erro, né? Alguns até cometeu erro, porém, em um determinado momento, uma fé sobrenatural agiu sobre eles. E ele está falando sobre esta fé para que haja uma fé sobrenatural nos irmãos hebreus também. Então ele está fazendo essa menção sobre esta fé, né? Esta fé gloriosa. Tá? Então, aí temos aí o capítulo 12, aí nós vamos para o capítulo 12, onde ele vai falar que Deus, ele também corrige os filhos, ele vai falar sobre uma correção, ele fala sobre a disciplina no versículo 7, sobre a disciplina, né? Ele vai falar também sobre as duas alianças, ele vai fazer uma comparação aqui a partir do versículo 14, ele fala das duas alianças, a aliança do Sinai e a aliança do Calvário. Então ele vai falar sobre essas duas alianças, uma por Cristo, uma com Moisés e a outra por Cristo. Então, uma é com Moisés, a outra é por Cristo. Então, são diferentes essas alianças. Ele vai falar sobre isso. E aí nós precisávamos só de uma videoaula para falar sobre esta aliança, que não dá tempo. Então, e aí chegamos ao capítulo 13, que é o capítulo final dessa epístola gloriosa dos Hebreus. E aqui no capítulo 3 ele traz algumas exortações, vai falar sobre a vida cristã, exortá-los para ter uma vida cristã, não mais pautada nos costumes judaicos, hebraicos, né? Dentro daquela liturgia, mas agora pautadas dentro do cristianismo que eles tinham abraçado. E aí o autor aos Hebreus vai trazer isso, faz as suas saudações finais, né, sobre esse 13º capítulo. Dentro dessas exortações aqui do capítulo 13, nós vamos trazer algumas inferências para que você possa se aprofundar mais. As exortações que ele traz aqui sobre a vida cristã são as seguintes. Então nós temos aqui, primeiro, o amor fraternal. Ele vai exortar eles a terem um amor fraternal, coisa que os fariseus não tinham, foram advertidos por Cristo algumas vezes, porque lhes faltava este amor. Tanto que na parábola do bom samaritano, que Jesus cita lá, mostra que eles passam por largo não exercendo o amor ao próximo. Então, ele vai exortar, dentro desse capítulo de fechamento da carta, ele faz um fechamento dessa epístola, exortando os irmãos ao amor fraternal, exortando eles à hospitalidade, para eles lembrarem dos presos que estão detidos, né, fisicamente, aqueles que foram detidos por algum motivo, lembrar dos presos, para eles honrarem um matrimônio sem mácula, esse negócio de trocar de mulher, esse negócio de divórcio para cá, de repudiar, não, honrem o matrimônio, honrem, e olha, irmão, quando fala isso, hoje parece que isso aí caiu em desuso, ninguém mais honra o seu matrimônio, irmão. Hoje se troca de esposa como troca de camisa. Meu Deus! Ninguém mais está honrando o seu matrimônio. É raro os casamentos perdurarem,
Hoje, se um casamento passar de 10 anos, tem que fazer festa, né? Então, honrem, ele fala no capítulo 13, exortando os irmãos hebreus para não agirem como alguns, mas que eles honrem o matrimônio sem mácula, para eles estarem livres do amor ao dinheiro, né? Podem ter dinheiro, vocês são abençoados, mas cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não é a raiz de todo mal. Jesus já falou sobre isso, nós aprendemos na sua palavra. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, estarem livre do amor ao dinheiro, né? Não coloque o seu coração no dinheiro. Ele vai exortar sobre a confiança no Senhor, confie no Senhor. Os vossos guias na palavra, e aqui guia não é de candomblé e nem de feitiçaria, macumbaria, não, meu irmão. Aqui o guia, a palavra guia aqui, ela é egiomai, que ela está no grego, né? Egiomai. Essa palavra que está sendo utilizada ali, esse guia é conduzir, né? Aquele que te conduz, aquele que é seu líder, uma autoridade sobre o governo de uma reunião da eclesia. Então, quando ele diz assim, olha, respeite os vossos guias na palavra, respeite os vossos guias. Meu Deus, irmão, hoje ninguém respeita mais ninguém. Eu sei que tem pessoas que são maus líderes, nós vamos ter, mas nem todos são assim, irmão. Existem bons líderes ainda. Ainda existem joelhos que não se dobraram. Elias, quando fugiu para a caverna, achou que todo mundo tinha morrido. Não, todo mundo se. Existem joelhos que não se dobraram. Ainda tem homens retos, sinceros e fiéis na palavra, ainda tem. Saiba escolher, saiba analisar, não generalize tudo, tenha discernimento. E através da palavra você terá esse discernimento. Olha para o fruto. Jesus disse que pelo fruto conhecereis. Então, o autor aos Hebreus, neste último capítulo, ele faz algumas exortações sobre os guias. Ele fala para imitar eles na fé. Imite eles na fé. Não é para ser igual. Ah, não, falar igual. Não. Se você ler aqui, você vai ver. Para imitar eles na fé. Ah, eu vou até ler isso aqui. Ó, olha aqui, no capítulo 13. Capítulo 13. Cadê aqui? Imita eles na fé. Ele fala sobre isso. Olha, no versículo 17. Versículo 17. Obedecei aos seus guias. Algumas traduções está pastores, né? Mas é aquele que está na frente, com o coração contrito, sincero, obediente à palavra, que tem fruto, né? Aquele que realmente se coloca numa posição em que você vê os frutos do Espírito sobre a vida dele. Porque é pelo fruto que o conhecereis. E submetei-vos a ele, como submetei-vos a Cristo. Se o vosso líder é fiel, submetei-vos a ele. Eles cuidam de vós como quem há de prestar contas, obedecer-lhes para que façam com alegria, não gemendo, por isso não vos seria útil. E aí ele vai dizer, nós temos que ler todo, nós não estamos com tempo agora, mas eu quero que você leia, lição de casa. Leia, irmãos, pega aí essa epístola, que é de uma riqueza, e leia, tá? Ele vai falar para nós termos cuidado com várias doutrinas aqui, ele vai falar cuidado com as várias doutrinas, ensinamentos, vai falar sobre fortificar o coração na graça. Tudo isso ele fala aqui nesse capítulo 13, tá? E aí ele vai falar sobre comparações dos sacrifícios, vai fazer algumas comparações acerca de sacrifício, e aí ele vai falar e dar a sua saudação final, aonde ele então deixa, a partir do versículo 20, ele deixa saudações para os irmãos, e no versículo 25, ele deixa a graça seja com todos vós, né? Então temos aí esta
esta epístola aos Hebreus, uma epístola maravilhosa, e espero que você tenha absorvido alguma coisa, tá? Dessa dinâmica que nós fizemos aqui, dessa epístola. Na próxima aula, quarta-feira, na quarta-feira vamos ter mais uma aula. Na próxima aula nós vamos falar da próxima epístola, tá? Nós falamos da epístola aos Hebreus, né? Na próxima nós vamos falar da epístola de Tiago, tá? Então não perca a próxima aula. Vamos falar sobre a epístola de Tiago, vamos falar de mais umas 2 epístolas e em 5 aulas nós vamos falar dessas epístolas gerais e Hebreus. Então hoje esta aula foi toda aí para epístola aos Hebreus e na próxima aula vamos falar de outras epístolas gerais. Irmãos, que Deus te abençoe a sua vida. Não perca a próxima aula. Seja aí um explorador da palavra de Deus. A paz do Senhor. Boa noite, meu querido. Deus abençoe. Carlos Monteiro. É a nossa irmã Mônica. Paz do Senhor, irmã Mônica. Deus abençoe. Então, seja um explorador da palavra de Deus, estude a sã doutrina, seja um teólogo que tenha conhecimento, que sabe o que está falando. Tá? A dura coisa, irmãos, é você ver uma pessoa que se diz conhecedor da Bíblia e faz perguntas que são perguntas primordiais, que até uma criança judia sabe responder. Então, nós não estamos nos aprofundando muito justamente para que você galgue os degraus do conhecimento como se deve ser galgado. Então, nós estamos no básico, estamos falando biblicamente, sistematicamente e aplicativamente a palavra, para que você possa aprender aí aos poucos, assimilando, estudando, e lógico que no médio bacharel nós vamos nos aprofundar mais academicamente, mas aí você já tem toda essa base preparada. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que você possa crescer. Não perca quarta-feira aí a próxima aula, nós vamos falar aí de Tiago e outras epístolas. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, que Deus guarde a sua casa, a sua vida, que você venha a ser próspero para a honra e a glória de Deus. Deus abençoe, fique na paz.